Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje vamos desvendar uma história crucial para entender a economia atual. O que aconteceu com a outrora dominante indústria manufatureira dos Estados Unidos? Imaginem, houve um tempo em que metade dos bens do mundo saíam de lá, sabe? 1 em cada 3 empregos era na fábrica. Hoje, essa fatia é de apenas 8%, uma queda enorme. Para guiar a nossa conversa, temos como base principal uma análise em vídeo bem detalhada que, olha, foge daquelas explicações fáceis, sabe? Superficiais. Nossa missão aqui é percorrer essa jornada complexa, entender os pontos de virada, as decisões e as forças que transformaram uma nação de fabricantes numa potência de serviços e consumo. Vamos explorar desde a ascensão impressionante até as forças que impulsionaram o declínio, observando como essa história toda moldou o cenário que a gente vê hoje. Isso. E tudo começa para valer lá por 1880, mais ou menos, quando os EUA assumem a liderança global, superando a Grã-Bretanha. A escala era algo novo, recursos naturais abundantes, uma rede ferroviária eficiente cruzando o país, tarifas que protegiam a indústria nascente e, claro, a revolução da linha de montagem do Henry Ford. O vídeo que a gente analisou menciona que ele reduziu o tempo de produção de um carro de 12 horas para, nossa, impressionantes 93 minutos. Uma revolução, né? E essa capacidade de produzir em massa foi colocada à prova na Primeira Guerra Mundial. Os Estados Unidos se tornaram o grande fornecedor de material bélico para os aliados. E o interessante é que, terminada a guerra, essas mesmas fábricas não pararam, né? Se adaptaram muito rápido para produzir rádios, carros, eletrodomésticos. Já nos anos 1920, o país respondia por 40% dos bens manufaturados do mundo. Uma força, assim, colossal. E mesmo a Grande Depressão, que foi um golpe duríssimo, não destruiu essa infraestrutura industrial. Ela ficou ali, sabe? Adormecida talvez, mas pronta. E isso se mostrou absolutamente crucial para o que viria a seguir. A Segunda Guerra Mundial. Ah, sim. Foi quando Roosevelt fez aquela famosa declaração, que a América seria o arsenal da democracia, suprindo os aliados na luta contra o eixo. A mobilização foi algo de cinema. Gigantes como GM, Ford, Chrysler deixaram de fazer carros para produzir tanques, aviões, jipes. A produção era alucinante. Sim, os números são impressionantes. O material que a gente viu cita números incríveis, algo como 6 a 7 navios cargueiros do tipo Liberty por dia, imagina, e um bombardeiro B-24 saindo da linha de montagem a cada hora. É uma escala difícil até de conceber hoje em dia. E com muitos homens no fronte, quem assumiu essas linhas foram mulheres, afro-americanos, imigrantes. Uma mudança social importante também acontecendo ali, né? Sem dúvida, ao final da guerra, o saldo era impressionante. Os Estados Unidos tinham fabricado quase 2/3 de todo equipamento militar usado pelos aliados e detinham quase metade do PIB mundial. A manufatura estava no seu ápice absoluto, respondendo por 50% da produção global. Era um domínio, assim, incontestável. E esse período logo após a guerra, até o início dos anos 50, é a tal era de ouro que ficou no imaginário popular, né? A Golden Age. Exato. A análise que vimos ressalta uma vantagem única. As fábricas americanas estavam intactas, enquanto a Europa e a Ásia estavam literalmente em ruínas. Pois é. Existia um monopólio virtual no mercado global. Até mesmo o Plano Marshall, que injetou 13 bilhões de dólares na reconstrução europeia... Que era muito dinheiro na época. Muito. Esse dinheiro acabava beneficiando a indústria americana porque ele voltava na forma de compra de produtos made in USA. Era um ciclo. E, nesse contexto, 1 em cada 3 empregos nos Estados Unidos era na manufatura. Eram empregos que, naquela época, permitiam que um único salário sustentasse uma família inteira, sabe? Com casa própria, carro na garagem, férias anuais. Foi a consolidação de uma classe média forte, ampla. Mas, como a história sempre nos mostra, essa dominância quase absoluta não estava destinada a durar para sempre. Aliás, um ponto interessante levantado na análise é que essa ascensão meteórica não foi só mérito e trabalho duro.
Teve um elemento de sorte, de circunstância. Sim, a geografia ajudou. Exato. A vasta quantidade de recursos naturais, a proteção geográfica oferecida pelos oceanos, o fato de o território continental não ter sido bombardeado nas grandes guerras. Sem uma concorrência global real, é mais fácil ser o número 1, né? Com certeza. E essa concorrência, inevitavelmente, começou a chegar. Já nos anos 60, países como Alemanha e Japão, que tinham sido devastados pela guerra, estavam com suas indústrias reconstruídas, modernizadas. Sim. O Fusca alemão, por exemplo, se tornou o carro importado mais popular nos Estados Unidos em 1960. Era acessível, econômico em termos de combustível e tinha um design diferente, que acabou agradando. Pegou um nicho, né? Aí veio um choque externo que mudou tudo. A crise do petróleo de 1973. O embargo da OPEP. Isso. Quadruplicou o preço da gasolina quase da noite para o dia. De repente, aqueles carros americanos grandes, beberrões, como o Ford LTD de 73, citado no vídeo, que fazia tipo 5,5 km por litro, mais ou menos, Nossa, muito pouco. se tornaram um problema enorme no bolso. Em contraste, um Honda Civic japonês do mesmo ano fazia mais de 12,7 kml. A busca por eficiência virou prioridade total. E as tentativas americanas de competir nesse segmento de carros menores não foram muito felizes no início, né? O caso do Ford Pinto, Ah, o Pinto. que ficou tristemente famoso pelo risco de explodir em colisões traseiras, é um exemplo clássico disso. O resultado foi que, em 1980, os carros japoneses já tinham 18% do mercado automobilístico americano. Não era pouco. De jeito nenhum. E esse foco japonês em precisão, qualidade, eficiência também se refletiu em outros setores, como o de eletrônicos. As TVs da Sony, por exemplo. Lembro delas. A análise descreve como mais baratas, mais leves e com imagem superior às americanas da época. Elas conquistaram rapidamente o consumidor. Em meados dos anos 70, produtos asiáticos já respondiam por 30% do mercado de televisores nos Estados Unidos. E o grande sinal vermelho acendeu no final dos anos 70. Pela primeira vez desde a Segunda Guerra, os Estados Unidos passaram a ter um déficit comercial. Estavam importando mais bens do que exportando. A balança tinha virado. Momento simbólico, né? E essa virada coincidiu com um período econômico muito difícil, o final dos anos 70, marcado pela estagflação. Que combinação terrível! Crescimento baixo, desemprego alto e inflação nas alturas. Exato. Inflação que chegou a passar dos 10% em vários momentos. Foi nesse cenário que o então presidente do Federal Reserve, o Paul Volcker, tomou uma medida drástica para conter a inflação. O famoso choque Volcker. Ele elevou as taxas de juros a níveis recordes, chegando a 20%, uma coisa impensável hoje. Nossa. E funcionou para a inflação, mas Mas, gerou uma consequência não intencional de enorme impacto para a indústria. Com juros tão altos, investir nos Estados Unidos ficou extremamente atraente para o capital estrangeiro, que começou a fluir para o país buscando retorno seguro. Isso combinado com as políticas da administração Reagan, cortes de impostos e aumento forte nos gastos de defesa, gerando déficits orçamentários. que precisavam ser financiados, né? Exatamente. E como se financia? Vendendo títulos do governo. Quem comprava muito esses títulos? Investidores estrangeiros. Isso fez o dólar se valorizar brutalmente. Era um ciclo que se retroalimentava. O resultado foi que, entre 1980 e 1985, o valor do dólar subiu... Quanto foi mesmo? Acho que uns 50% em relação a outras moedas importantes. Foi por aí, sim. Na prática, isso significou que cada produto americano ficou 50% mais caro para ser comprado lá fora. Ficou muito difícil competir no mercado global com um dólar tão forte. Tentaram reverter isso em 85 com o Acordo de Plaza. Um pacto entre as grandes economias para desvalorizar o dólar de forma coordenada. Mas aí já era tarde para muita gente, né? A análise que a gente viu sugere que, para muitas fábricas americanas, o estrago já estava feito. O fôlego tinha acabado. Enquanto tudo isso acontecia na macroeconomia, tinha uma mudança de mentalidade rolando dentro das empresas, né?
Sim, uma mudança profunda na filosofia empresarial nos Estados Unidos. Fortemente influenciada por economistas como Milton Friedman, ganhou muita força a ideia de que a única responsabilidade social de uma empresa era maximizar o lucro para os seus acionistas, os shareholders. E aquela ideia antiga de considerar também os interesses dos trabalhadores, da comunidade local, dos clientes, os stakeholders, foi ficando para trás, né? Exatamente. Foi perdendo espaço para essa visão mais focada no lucro imediato. O vídeo dá um exemplo que ficou muito famoso. O Jack Welch, CEO da GE. Ele levou essa filosofia ao extremo. O Neutron Jack. Isso. Promovendo cortes massivos de empregos, fechando fábricas nos Estados Unidos e transferindo a produção para países onde a mão de obra era muito, muito mais barata. O apelido era cruel, mas descrevia bem. Eliminava as pessoas, mas deixava os prédios intactos. Wall Street adorou, claro. As ações da GE dispararam e Welch foi eleito gestor do século pela revista Fortune em 1999. O modelo dele foi copiado por muitas outras empresas. Nike foi para a China, IBM para a Ásia, Whirlpool para o México. Virou a nova lógica corporativa dominante. E essa lógica teve um efeito colateral bem visível, o aumento da desigualdade. Para dar uma ideia, em 1965, um CEO nos Estados Unidos ganhava em média 20 vezes o salário de um trabalhador comum da empresa dele. 20 vezes? No final dos anos 80, essa proporção já tinha saltado para 60 para 1. 60 vezes. Nossa, é muita diferença. Havia uma sensação crescente de que a classe média, aquela fortalecida pela era de ouro da manufatura, estava sendo deixada para trás. Quase como se as grandes corporações estivessem se voltando contra seus próprios trabalhadores em nome do lucro a qualquer custo, né? Uma tensão muito grande ali. E nesse contexto de busca incessante por custos menores, surge um marco político importantíssimo, o NAFTA, o Acordo de Livre Comércio entre EU, Canadá e México. Que gerou muito debate na época. Sim, e a análise faz questão de detalhar a cronologia, o que eu achei interessante. A ideia de integração econômica na América do Norte não nasceu com Bill Clinton. Não, já vinha de antes. O Reagan já tinha firmado um acordo com o Canadá em 88. A negociação com o México avançou sobre o George H.W. Bush, o pai, culminando num acordo inicial em dezembro de 92. Certo. Mas foi durante a campanha presidencial de 92 que o debate esquentou para valer. O candidato independente Ross Perot... O Perot, lembro dele. Ficou famoso com aquela imagem do som gigante de sucção, Giant Sucking Sound, de empregos indo para o sul caso o NAFTA fosse aprovado. Uma imagem poderosa. Muito. Quem ganhou a eleição foi o Bill Clinton, um democrata visto como mais centrista, mais pró-negócios. E apenas 11 meses após tomar posse, em 93, ele sancionou a lei do NAFTA. E o vídeo ressalta que isso aconteceu apesar de uma oposição considerável dentro do próprio Partido Democrata, né? Exato. 60% dos deputados e mais da metade dos senadores democratas votaram contra. Mesmo assim, passou. E o resultado, em grande medida, foi o que o Perot tinha previsto. Um fluxo significativo de fábricas americanas se mudando para o México, em busca de mão de obra mais barata. Se o NAFTA foi um golpe sentido, muitos consideram que o nocaute mesmo na manufatura americana veio da China. A China. A entrada dela no cenário global mudou tudo. Desde as reformas econômicas iniciadas pelo Deng Xiaoping, em 78, a China vinha se abrindo aos poucos. Um passo fundamental foi a criação das Zonas Econômicas Especiais, as EZEs. Cidades inteiras designadas para focar em tipos específicos de produção. Tipo Shenzhen para eletrônicos, Wenzhou para calçados e roupas, Foshan para móveis. Isso. Essas EZEs ofereceram condições, assim, irresistíveis para o investimento estrangeiro. Mão de obra abundante e extremamente barata e, bom, regulamentações ambientais e trabalhistas muito flexíveis, digamos. Bem flexíveis. E o passo seguinte foi trazer a China para o jogo do comércio global formalizado. No ano 2000, o presidente Bill Clinton fez uma campanha forte junto ao Congresso americano,
Para aprovar o PNTR, né? Exato, a normalização permanente das relações comerciais com a China. A análise explica a lógica por trás disso. Acreditava-se que integrar a China às regras do comércio mundial traria mais estabilidade, incentivaria investimentos americanos lá. E, crucialmente, abriria caminho para a entrada do país na Organização Mundial do Comércio, a OMC, o órgão que define as regras do jogo. E o PNTR foi aprovado, de novo com uma divisão. Forte oposição democrata na Câmara, 65% contra, mas apoio bipartidário suficiente no Senado. Clinton sancionou a lei em outubro de 2000. E a China entrou na OMC logo depois, em dezembro de 2001. O impacto disso Foi avassalador para certas regiões e setores nos Estados Unidos, segundo os economistas citados na fonte. Estima-se que mais de 3 milhões de empregos americanos foram perdidos como resultado direto do aumento da concorrência chinesa. 3 milhões. A vasta maioria deles no setor manufatureiro. Esse período, o início dos anos 2000, é frequentemente visto como o ponto de inflexão final, sabe? O golpe que selou o declínio acentuado da indústria americana. E isso nos traz finalmente aos dias de hoje. Aquele número lá do começo, 33% de empregos na manufatura nos anos 50, Lembro. a projeção para 2025 é de apenas 8%. O que ocupou esse espaço todo? Predominantemente, empregos no setor de serviços. É pensar nos grandes varejistas, nas redes de fast food, nos motoristas de aplicativo, nos entregadores. A análise que a gente viu faz questão de frisar isso. Frequentemente, são empregos com salários mais baixos, sem os mesmos benefícios, tipo plano de saúde, aposentadoria, e com menor segurança ou estabilidade, né? É um quadro complexo, porque o Produto Interno Bruto, o PIB dos Estados Unidos, continuou crescendo nas últimas décadas. A economia como um todo se expandiu, Sim, os números gerais são positivos. mas para uma parcela significativa da população, a sensação é de estagnação. A produtividade aumentou, as empresas lucraram muito, mas os salários reais para muitos trabalhadores não acompanharam esse ritmo. Pois é. Aquela classe média robusta que tinha na manufatura a sua espinha dorsal, ela parece ter sido erodida nessa transição para uma economia dominantemente de serviços. O material que usamos como base para essa conversa termina com algumas reflexões do autor do vídeo, que eu acho que valem muito a pena compartilhar aqui. Fecham bem o raciocínio. Vamos lá. A primeira delas é um chamado à responsabilidade interna. Ele argumenta que culpar só a China ou só o México pelo declínio é simplista demais. Aham. Diz que foi, em grande medida, um trabalho interno, um inside job, resultado de decisões políticas e econômicas tomadas dentro dos Estados Unidos, impulsionadas por uma lógica corporativa focada no curto prazo e talvez por um certo egoísmo. Uma autocrítica, então. Sim, a frase dele é forte. Nós fizemos isso a nós mesmos. Interessante. A segunda reflexão toca num ponto mais cultural. A ideia de unidade versus divisão. O autor observa que o auge da manufatura americana coincidiu com períodos de grande unidade nacional, como durante as guerras mundiais, onde havia um senso de propósito comum. Certo. Já o declínio parece ter acompanhado um aumento da divisão interna, exemplificada pela tensão crescente entre o capital, as empresas buscando lucro, e o trabalho, os trabalhadores buscando segurança e bons salários. Faz sentido. Sugere que a força econômica também depende de um certo tecido social coeso, de uma união. E, por fim, ele traz uma nota de perspectiva, baseada na experiência pessoal dele como voluntário do Corpo da Paz no Equador. Ah, que interessante. Ele conclui que, apesar de todos os desafios e problemas econômicos e sociais que os Estados Unidos enfrentam hoje, viver no país ainda oferece um nível de segurança, estabilidade e oportunidade que são um privilégio imenso quando comparado à realidade de muitas outras partes do mundo. Um lembrete importante, né? Sim. Mesmo com o declínio industrial e suas consequências, ele argumenta que ser americano ainda carrega consigo certas vantagens importantes. Coloca as coisas em perspectiva. Então, resumindo nossa exploração de hoje, a história do declínio da manufatura americana não é mesmo um conto simples, né? Definitivamente não. É uma trama complexa, onde se entrelaçam a chegada da competição global,
que expôs fragilidades antes não tão aparentes. Choques econômicos externos, como o do petróleo e o do dólar forte. Decisões políticas internas que conscientemente facilitaram a globalização, a terceirização. E uma mudança cultural profunda na própria ética empresarial, como a gente viu com o foco no shareholder. Fica muito evidente que buscar um único vilão, seja um país estrangeiro, um acordo comercial específico ou um partido político, não faz justiça à complexidade do processo todo. Exato. Para entender realmente o que aconteceu, a gente precisa olhar para a interação dinâmica entre todos esses fatores ao longo de décadas, reconhecendo tanto as intenções por trás das ações, quanto as consequências, muitas vezes inesperadas, e as grandes forças econômicas e culturais que estavam em jogo ali. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir, né? Como esse entendimento mais profundo, mais cheio de nuances da história, pode informar os debates que a gente tem hoje sobre reindustrialização? Sobre essa ideia de trazer os empregos de volta. Exato. O que seria realisticamente necessário para reconstruir uma base industrial forte nos dias atuais, levando em conta toda essa bagagem histórica, econômica e cultural que a gente discutiu aqui? É uma pergunta complexa, sem resposta fácil. Com certeza. Fica aí para a gente continuar pensando.